Pessoal, bom dia. Eu agradeço o professor André, né? E na nossa reunião de terça-feira, eu até falei para ele, poxa vida, eu fico até constrangida, porque ele termina a aula sempre na hora, e eu sempre passo, né? Mas como a aula hoje começou mais cedo, começou 8h30, vocês querem fazer uma parada de 3 minutinhos para ir tomar uma água, esticar a perna, ou vocês querem continuar daquele mesmo? Ah, todo mundo quer dar uma paradinha. Então vamos combinar que 10h03 a gente começa, dá tempo de ir no banheiro, dá tempo de tomar uma água. Eu vou desligar minha câmera para poder ir tomar minha água e daqui a pouco eu volto também. Pessoal, vamos lá então. Vocês já voltaram? Já deu certo? Vamos então, Simone. Bom, novamente, né, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Já estamos no final, já na reta final do nosso curso, e eu quero dizer que hoje, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de um tema bem importante, né, nesses últimos tempos, sobretudo no Brasil, que é a relação entre democracia, cidadania e políticas públicas. Esse é um tema importante porque é impossível falar sobre democracia, sobre cidadania e sobre políticas públicas sem considerar a dimensão espacial. Né? Então, como o indivíduo vai vivenciar essa democracia, como ele vai exercer os seus direitos e os seus deveres, e como é que as políticas públicas serão planejadas, depende muito, né, da dimensão espacial. Então, o nosso papel, sobretudo como professores, né, de levar essa reflexão para a escola, é muito importante. Já quero dizer que eu gostei muito da participação de vocês no chat, lá no chat, não no fórum. De todas as participações, essa foi assim uma das melhores, porque eu vi o quanto vocês conseguiram relacionar as discussões de outra disciplina e identificar também o papel dos diferentes agentes e trazer alguns relatos, né, que vocês mesmos vivenciaram com esse crime ambiental que aconteceu em Brumadinho
Inclusive, eu li uma das atividades, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, então se a pessoa estiver aqui, por favor, diga que foi você que escreveu. Falando sobre o dia em que o crime aconteceu, que essa pessoa estava dirigindo em uma das rodovias próximas, percebeu que tinha alguma coisa errada e depois viu que não se tratava do acaso. E eu recomendo que vocês vão lá depois dar uma olhadinha. Eu sei que o nosso tempo é sempre escasso, né? E principalmente para quem voltou a dar aula agora, é muito difícil acompanhar sempre, mas eu realmente fiquei muito, muito emocionada, de verdade, de ter lido o relato, de ter visto o quanto esse crime impactou direta e indiretamente a vida de todos nós. E eu imagino que para vocês, né, que moram no estado de Minas Gerais, foi ainda um impacto muito grande. E eu não posso imaginar a revolta que foi, né, para caso tenha alguém aqui que perdeu pessoas que conheciam, pessoas queridas, o que é esse luto e passar por essa impunidade. Carlos, você pode compartilhar a sua experiência com a gente? Porque eu achei muito interessante, eu não sei se todo mundo vai lá no fórum dar uma olhadinha. Estão me escutando? Então, a experiência é simples. Eu tava trafegando pela Fernão Dias no dia do acidente, acho que 1h30 depois. E aí aquele tanto de helicóptero passando em direção ao Brumadinho, né? E os rádios eles davam notícias, como nas catástrofes de terremoto, as notícias são poucas mortes no início, né? Eles davam notícias de 5, 10 mortes. E quando a gente foi observar, a catástrofe era bem maior, né? Tanto ambiental quanto humana. E aí é trágico. Então, isso é o relato. Obrigada, viu, Carlos? Eu achei de uma sensibilidade muito grande a forma como você escreveu lá. E quando eu li, eu realmente comecei a pensar o quanto nós, né, como professores, na escolha das palavras, a gente pode, a partir da nossa análise, conseguir dar um pouco maior de dimensão para esse tipo de acontecimento, né, para que as pessoas reflitam um pouco sobre eles. Então, eu realmente me solidarizo, né, com o seu comentário e a sua participação, a análise, ela foi muito, muito interessante. Aqui, né, a Kelly está falando do problema, né, da água e de todos os impactos, né, que aconteceram. Então, gente, eu recomendo que realmente vocês vão lá depois, tiram 5 minutinhos para ver a participação dos colegas. Eu vi também a participação da Juliana, não sei se ela está aqui também, que ela falou sobre, ela indicou uma atividade onde os estudantes teriam uma postura propositiva, né, diante dos problemas. Achei muito legal também da parte dela incluir algo mais palpável, mais concreto e que mobilizaria uma série de conhecimentos em torno de um tema, né, que foi tão comentado na mídia nacionalmente e que hoje ainda segue nesse clima, né, de impunidade, e como é que a gente pode trabalhar isso na sala de aula. Então, a atividade tem muitas outras muito boas, mas a atividade da Juliana também foi muito, muito, muito legal. Bom, é isso. Para essa aula de hoje, eu pensei numa dinâmica um pouco diferente, né? Numa dinâmica mais de discussão, porque toda vez eu passo do horário e dessa vez vai dar certo, né? De terminar essa aula, já que vai até as 11h30. E a ideia aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, e aí quem quiser participar, fique à vontade para participar, mas eu quero muito que vocês participem, assim como foram as últimas aulas, que é, como é que vocês enxergam a relação desses três temas, democracia, cidadania e políticas públicas, na escola? Mais especificamente, na escola, pessoal, eu estou falando na escola como instituição escola, mas na escola em que você trabalha também, né? E aí a gente pode trazer algumas experiências e pode trazer também alguns outros relatos. Quem vai começar? Professora, consegue me ouvir direitinho? Consigo, direitinho. Bom dia. Então, professora, esses temas, assim, não, assim, no passado, antes da pandemia, né, assim,
eu me considero hoje, olhando para trás, dizendo assim, nossa, muito tradicional, mesmo tentando inovar bastante, né? Mas, assim, o caminho que eu vejo, né, que eu sou muito chão da sala de aula, né, principalmente agora que vocês me inspiram muito, né, principalmente a sua disciplina, é um exercício que eu vou fazer dia a dia com os meus alunos, né? Aqui eu me inspiro, me motivo, né? Faço as leituras e vamos colocar isso em prática. Então, assim, professora, o que eu tenho tentado fazer é muita discussão. Eu trabalho com sexto, sétimo, oitavos e nonos, e a minha proposta eu tenho colocado, eu voltei às aulas presenciais depois de um ano, a semana passada, né? E aí, assim, é colocar, discutir, e na primeira rodada, professora, muitas vezes eles não têm opinião nenhuma. O grande barato é isso. Quando a gente vai para a segunda rodada, professora, as ideias surgem, e depois vai para a terceira e para a quarta, e eu falo que o poder é o poder da sala de aula. Não com o artefato do tempo da pedra, que é o caderno e o livro, mas a fala deles é muito poderosa, né? E aí a gente vai construindo e a partir dali a gente repensa, e aí, professora, esse é o momento em que eu estou vivendo, entendeu? É o que eu estou exercitando. As temáticas vão surgir, eu vou pensar, a gente vai ler, vocês vão trazer, né? E aí a gente vai viver cada momento, e aí a gente vai lá para fazer a coisa acontecer. Então, assim, esse é o meu relato, até para poder agitar o recinto e para inspirar os outros a aprofundar, que a melhor coisa que os meus colegas têm é fazer os aprofundamentos, da qual eu não consigo fazer. Um beijo grande, teacher. É isso. Obrigada. Agora é com vocês, gente. Arrasem aí. E aí, quem vai ser o próximo a dizer? Professora, uma pergunta mais para você, sim. Eu queria saber como é que foi para você, enquanto professora de nível universitário, iniciar esse processo pesado desse tipo de aula remoto, né? E, assim, como que você se organizou, até para servir de inspiração para nós, para mim, para geral que está aqui. Olha, eu não sei por onde eu começo, mas eu só vou falar uma coisa, Satira. Tem uma coisa que eu sempre falo para os alunos, que é a sala de aula é um espaço de potência e é um espaço de muita responsabilidade. E nem tudo a gente sabe lidar. Eu me lembro quando eu dava aula na rede pública estadual, porque hoje eu ainda continuo na rede pública, mas federal, né? E era uma condição de trabalho muito difícil, e eu tinha uma diretora que ela era muito, muito, muito tradicional, gente. Era muito difícil de trabalhar com ela. E ela dava advertência para os professores que não seguissem a apostila do Estado de São Paulo. E vocês já devem ter notícias de o nível dessa apostila do Estado de São Paulo. Uma apostila muito ruim e conteudista. Então, assim, não tinha interlocução quase que nenhuma com os temas, né, os temas regionais e tal. Então, foi muito difícil, e desde aquele período eu me policio muito para, ainda que eu tenha um trabalho assim muito difícil, essa foi a condição mais difícil de trabalho que eu já tive até hoje, nenhuma outra superou, as outras foram melhores, ainda bem. Mas eu sempre uso essa experiência porque realmente eu não tinha uma lousa onde eu conseguia escrever na lousa, porque a lousa tinha buraco, né? Eu não conseguia fechar a porta porque não tinha fechadura, eu não conseguia abrir a janela porque a janela não abria, então vocês imaginam assim, era muito precário mesmo a condição de trabalho. E mesmo assim, né, eu trabalhava aqueles conteúdos que eu era obrigada a trabalhar, porque eu precisava do trabalho, mas ainda assim, nas discussões, eu fazia isso que você acabou de falar. Era uma atitude pequena? Era, né? Porque hoje que eu tenho autonomia para fazer o meu plano de trabalho e incluir os temas que eu quiser, de acordo com o currículo, eu vejo o quanto era pequeno, mas ao mesmo tempo era grande, né? Porque os meus alunos estavam numa situação de extrema vulnerabilidade, né? E só de dizer, olha, você consegue perceber quais são os problemas aqui do seu bairro? E esse tipo de discussão, isso já trazia outras coisas que às vezes eles me falavam ali
na hora do intervalo, porque eu também sempre tive esse costume de não tirar intervalo e ficar na sala dos professores, eu sempre fiquei lá no pátio. Mesmo depois que eu fui dar aula na universidade, eu tirava ali o meu intervalo de 20 minutos, e eu lembro que uma das universidades que eu trabalhei, o técnico do laboratório que eu trabalhava falava assim, mas Daiana, você vai se desgastar muito, porque você só fala no intervalo. E eu ficava ali na sala de aula, conversando com os alunos, aleatoriamente. Só que essa aleatoriedade, ela tinha a ver também com coisas que eu poderia falar sobre geografia. Então, eu meio que não tirava intervalo e continuava a minha aula. Então, eu usava todas essas janelas, esses tempos, para falar sobre questões geográficas, que não necessariamente está lá na apostila, que está lá no livro didático, etc. Então, acho que a discussão é o primeiro ponto mesmo. E, a partir daí, a gente pode ampliar para outras iniciativas. Hoje, eu tenho uma condição de trabalho muito boa, porque eu trabalho no Instituto Federal, né? Eu tenho uma carga horária de aulas com os alunos baixa, então eu consigo preparar aulas assim com muita dedicação. Mas gente, eu já fui a pessoa que trabalhou 52 horas semanais. E nesse período que eu trabalhava isso, uma das escolas ficava distante, não era no mesmo município, então eu tinha que pegar ônibus, aí vocês imaginam o caos. Só que isso não é uma novidade na minha vida, né? Isso é uma coisa que muitos de vocês têm aí, 2 empregos, né? De trabalhar numa cidade a 200, 300 quilômetros no início da carreira, de repente arrumar 5, 6 aulas semanais e não tem o dinheiro suficiente, precisa trabalhar em outro emprego. Então, eu entendo tudo isso, né? E essa atitude que vocês têm de estarem aqui no curso de formação, para mim é sempre muito louvável. Quando eu dava aula no curso de licenciatura em Geografia, para os alunos trabalhadores, eu fazia questão de dizer isso publicamente na sala de aula com todos, né? Olha, aqui nós temos pessoas que, além de estudarem, elas também têm um outro trabalho, isso é muito difícil, e eu quero dizer que eu admiro vocês. Eu sempre fiz isso com os alunos porque, de fato, né, é uma admiração ver que, ainda que a condição de trabalho não seja melhor, a pessoa está ali tentando se qualificar e tentando melhorar. Para a minha experiência, quando entrou na pandemia, Rodrigo, eu estava num momento de transição. Eu eu estava trabalhando na UFSCar, e aí a UFSCar resolveu aderir à pandemia. Aderir à pandemia não, desculpa gente, aderir ao isolamento completo e parar as atividades até a reorganização do calendário. Então eu fiquei 6 meses sem aulas. Aí eu comecei a pensar, gente, eu não posso ficar 6 meses sem dar aulas, porque eu sinto muita falta, de verdade. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que eu era o tipo da pessoa que não conseguia gerar um link de nada, assim. A única coisa que eu sabia de fazer de tecnologias eram os mapas mesmo. E aí eu falei, não, eu preciso estudar. Aí eu parei um tempo, fui estudar, fui ver como que eram as ferramentas, o que eu podia fazer, o que eu não podia. Porque na universidade eu tinha um aluno com baixa visão, então eu tinha que pensar numa estratégia de inclusão caso voltassem as atividades, e fui me qualificando, mas me qualificando assim, gente, das 8 da noite até de madrugada, nos horários meio alternativos. Só que eu saí da UFSCar antes de voltar às atividades e fui trabalhar no Instituto Federal e me deu muito medo. Eu falei, gente, eu vou dar aula para adolescente online. E eu nunca fiz isso e eu não vou dar conta de fazer isso. Só que aí, o que eu fiz? Né? Eu me reuni com os alunos, perguntei do que eles sentiam falta. A minha primeira fala foi em direção a me solidarizar com o que eles estavam passando. Eu não acho que a gente tem aqui, por mais que eles sejam adolescentes, que abrir a câmera e falar assim, vamos estudar hoje geografia e vamos falar sobre a formação do relevo e segue a vida, segue o baile. A gente não tem que fazer isso, porque o momento que a gente está vivendo é caótico e a gente tem que falar sim que as pessoas estão morrendo, claro que não, né, de uma forma assustadora, mas a gente tem que mencionar sim que isso está acontecendo. E a nossa disciplina, gente, se não for a nossa disciplina, quem vai fazer isso? Né? Quem que vai fazer isso? A gente vai esperar que, eu não vou citar disciplinas, né? Mas aí na sua escola você se encaixa no perfil do professor que você vai pensar agora. Vai ser aquele professor que não está nem aí? Vai ser aquele professor que se formou, de repente, numa disciplina que não tem tanto debate, tanta discussão sobre questões políticas? Se não for eu, gente, não vai ser ninguém. Então, eu conversei com os alunos, me solidarizei com eles, e aí tinham muitos alunos que não tinham celular, gente, não tinha internet.
não tinha. Vocês têm noção, porque vocês deram aula para esses alunos também. Mas o IFE tem um certo dinheirinho assim, né? E aí pôde bancar isso para alguns alunos. E aí, conforme o IFE foi bancando, eu parei com as aulas síncronas, que são as aulas assíncronas, que são as gravadas, e comecei a dar aula síncrona com eles. Esse ano, todos os meus alunos têm acesso à internet, então eu consigo dar aula síncrona. E eu fiquei muito... É sempre um momento de descoberta, porque, por exemplo, eu tenho alunos deficientes, né? Então, eu tenho 3 alunos surdos que não são alfabetizados em língua portuguesa, então não adianta passar coisas escritas para eles, porque eles não vão ler, eles são alfabetizados em Libras, né? E eu tenho uma aluna com baixa visão. A aluna com baixa visão, para mim, é mais simples de trabalhar, apesar de cada indivíduo ser um indivíduo, porque eu já tive outros alunos com deficiência visual. Então, é um trabalho diário, né, de tentar descobrir, de tentar entender como funciona. Eu pergunto mesmo para os alunos, quando eu não sei alguma coisa, eu ligo para as pessoas com quem eu estudei, com quem eu já trabalhei, e falo assim, escuta, eu preciso de ajuda. Eu não tenho condições de trabalhar com esse tema nessa realidade agora online. Eu não tenho condições, eu não sei como fazer. E aí essas pessoas me ajudam do mesmo jeito que eu ajudo elas também quando elas precisam. E eu acho que isso na nossa profissão é importante. Se você for trabalhar sozinho, você não consegue. Principalmente agora, a gente não consegue. A gente tem que trabalhar com outros profissionais. Então, esse espaço aqui, para mim, eu não lembro se foi a Satira que falou isso semana passada, né, de explicar o limite e a fronteira considerando a sala de aula. Eu achei isso tão o máximo que eu vou adotar isso para a minha vida. Eu nunca tinha pensado nisso, né, e das experiências que vocês trazem. Então para mim, isso é muito importante. Então, Rodrigo, é um momento de descoberta para mim. Eu tenho encontrado dificuldade, eu tenho trabalhado muito mais do que eu sou paga para trabalhar, mas ontem eu dei uma aula de 1h20 com alunos de 13 anos e que eu tive que pedir para eles pararem de participar. Mas eles não estavam fazendo brincadeira. Eu levei mapas históricos, né, porque eu estava trabalhando cartografia. E eu comecei a perguntar, ei, vocês acham que isso aqui é um mapa ou não é um mapa? Ai, professor, eu acho que é uma pintura. Ai, professor, eu acho que é não sei o quê. E aí eu fui explicando o contexto histórico, e eles iam me perguntando, porque eu já vi isso em história, porque eu já vi isso em sociologia. E eu fiquei 1h20, gente, 1h20 com esses alunos. Quando eu saí da aula, eu olhei para o meu marido e falei assim, a minha aula hoje foi tão incrível que o dia podia acabar agora, para não estragar, sabe? Então, eu estou buscando comemorar essas pequenas vitórias, né? Porque quando eu termino o dia, que eu vou ver que morreram mais de 2.200 pessoas, isso me destrói um pouco, né? Então, eu aproveito essas pequenas conquistas e compartilho com os meus colegas. Eu não sei, eu vou pedir ajuda de alguém e alguém vai me ajudar. É mais ou menos isso, Rodrigo. Valeu, professor. Foi muito esclarecedor e também inspirador, né? Porque não tá fácil. Não tá fácil. Principalmente, gente, com os alunos com deficiência. Em todas as minhas oportunidades de trabalho, eu sempre tive alunos com deficiência, mas nesse contexto está um pouco mais difícil. Então, tem que pedir ajuda dos colegas. Tem uma inscrição aqui, Albert. Desculpa, eu falei muito, mas eu quero que você participe, por favor. Ó, o microfone estava desligado, gente. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professora. A gente já estava na outra aula antes, né? Você pediu, né? Hoje o tema é democracia, cidadania e políticas públicas, né? Como que você enxerga isso na escola? E assim, eu dou aula na rede pública e privada, na rede privada aqui em Juiz de Fora, na cidade que eu moro, e na rede pública em Mar de Espanha, que é uma cidade vizinha, 60 quilômetros, assim, cidade que está na micro-região, né? E que o contexto socioespacial é outro, né? E aí eu estou destacando isso porque eu acho que isso interfere muito nessa concepção que a gente tem de democracia, cidadania e políticas públicas. Assim, pegando no campo geral, né, falar disso na rede privada, eu acho que como é que fala, né? Não vou nem falar utopia, né? Mas é quimera. Como usava a expressão do professor de políticas públicas, né? Porque o currículo é orientado para vestibulares, enfim, é outro debate, assim, né? E é o esquema do quem paga a banda escolhe a música, né? A gente respeita o que
o que nos é orientado, então bem verticalizado. O problema é que, né, essa verticalização ela tem se acentuado cada vez mais na escola pública, né? Não vou falar que sempre foi horizontal, porque a gente sabe que não foi, né? Mas sobretudo na pandemia a gente vem vendo o quê, né? Um processo assim, né? Já nas políticas educacionais que vem reorientando o papel do profissional e o currículo, né? Na pandemia a gente viu que isso se acentuou, né? E mais uma vez a gente vê que todo mundo é consultado, mas na hora do professor ele não é consultado, inclusive na sua própria área de trabalho. Então, aqui é já desconstruir a ideia de que há cidadania, né, para professor, vamos colocar assim, né, uma cidadania pedagógica, eu não sei se existe esse termo, mas uma cidadania, um direito do professor de exercer o que ele estudou para tal, né, porque a gente, né, até mesmo, né, nessa nova organização do Conexão Escola 2.0 e tal, a gente não foi consultado, a gente pega para ver, né, na questão da pandemia. Aí eu não estou falando nem da parte didático-pedagógica, mas assim, né, da parte educacional, né, não estão consultando, estão consulta médico, consulta profissionais de administração, mas não consultam professores e profissionais de educação sobre o que, né, qual é a dinâmica da escola, né, qual é a dinâmica da escola para que se haja o simples controle epidemiológico, né? Porque às vezes também, aqui só fazendo um parêntese, né, a gente tem segue a ilusão de que a vacina é a solução, e não é. A solução é controle epidemiológico. A vacina é uma parte dela, porque não adianta nada eu ter vacinação, a vacina não é 100%, eu posso, né, ter várias outras implicações e eu não ter outras práticas como o uso de máscara, né, outras estratégias que para além da vacina. Mas, enfim, a gente não é consultado sobre como que é a sua escola, qual que é o ritmo, qual é a quantidade de alunos, enfim. E aí isso é super problemático, né? Da mesma forma, a gente não é consultado sobre a nossa forma de trabalho. Eu sou profissional designado, né? Não sou efetivo, e eu não sei de como eu vou trabalhar ainda, né? Porque isso não vem com uma orientação correta, cada escola é de uma forma, e isso não me é passado, né? E eu não tenho direito de escolha de negociar. E aí eu estou falando negociar, né, porque parece até um enfrentamento, né, eu deveria, enquanto profissional que vou estar acompanhando, né, apesar de ser só um ano, mais um ano, uma turma, mas não, eu tenho que seguir regras e orientações que me foram impostas, né, e aí a gente vê a questão da micro-relação de poder, né, a gente vê as escalas, né, que o Estado, ele não tem, a gente acha que as coisas é muito definido em um bloco monolítico, né, o Estado, né, a Secretaria de Estado tem uma relação com a Secretaria Regional, que tem uma relação pessoal com o diretor, que aí vai colocando aquelas coisas se encaixadas, né, por isso que cada escola é uma forma de trabalho, e aí no campo do concreto isso se media, mas se media de uma forma que não tem uma orientação minimamente coerente, e acaba que, tipo, a gente fica perdido e fica mais subordinado ainda, porque eu não sei nem aonde eu recorrer. Então, assim, né, mostrar como que a questão política ela tá muito no nosso cotidiano, apesar da gente achar que é só maledicência, é só babaquice, é só filha do Zema, né? E não é, o negócio é mais estruturado. E aí, né, relacionando com as políticas públicas, né, ver que a política educacional que está estabelecida é uma política que ela não está, a gente vê muito hoje que ela está preocupada em cumprir o papel, em cumprir, né, o ano burocraticamente, né, e a gente acaba, acho que isso está, né, desde da esfera federal, né, não vou falar na esfera federal, mas desde a esfera do ensino superior, né, a gente é cada vez mais preenchedor de formulário, de documento e tal, mas e perdendo espaço e tempo para o processo que nos é designado, que é o quê? O trabalho intelectual, para a gente, o trabalho formativo. Então, assim, eu estou pegando de exemplo geral, mas no exemplo do chão da escola, a gente está tendo que cumprir mais falar o que fez do que de fato fazer. O processo pedagógico não está se realizando, mas burocraticamente eu estou comprovando ali para o Estado está comprovando perante a sociedade e perante os órgãos jurídicos que ele está realizando um papel. Né? Então é pensar um pouco nessas dimensões, gente, assim, estou trazendo uma fala mais ampla, mas é para a gente refletir, porque creio que aqui muitos são professores do Estado. E aí, pensando nessa dimensão da cidadania com a relação espacial que você já tinha trazido, que eu trouxe essa coisa de Juiz de Fora e Mar de Espanha, é uma coisa que já me vinha, que o diretor me veio questionando e eu parei para pensar nisso, né? Quando o ano passado a gente entrou em greve, antes de começar, em greve por conta dessa reorganização, né? Do sistema de designação, da forma com que, de matrícula, enfim, do caos que o Estado promoveu.
E o diretor, quando a gente entrou em greve, o diretor meio que deixou nítido para mim, né? Assim, ele foi totalmente contra, me coagiu, teve todas umas questões, mas ele deixou nítido para mim: olha, Albert, aqui em cidade pequena, mas é uma cidade de 12 a 15 mil habitantes. Aqui em cidade pequena, funciona de outra forma. Então, as relações, lá não tem essa compreensão política partidária, é família X contra a família Y. Então, ele quis dizer: olha, o espaço aqui é outro. E me dizer, já me orientando que eu deveria agir daquela forma. Tipo, aqui você deve dançar conforme a música. Só que aí, né, eu tive que, falei, não, eu vou seguir o meu direito constitucional de greve, propus a ele fazer uma atividade, ele não quis. Peraí, gente, porque meu celular tocou. Ele não quis, assim. E aí, então, eu tive que tensionar. E aí, tensionar essa compreensão política do que é, né? Cidades, não vou colocar mais desenvolvido, mas, assim, de uma cidade que está mais interconectada com a metrópole e de uma cidade onde tem uma perspectiva muito provinciana de política. Então, a gente vê esse campo enfrentando. Isso me lembrou até muito um texto que o Márcio Pinhon, professor da UF, ele tem, que ele fala, né? Ele trabalha com geografia urbana, mas ele tenta fazer esse debate da cidadania. E como que a cidadania ela tem um componente territorial, né? Que ela vem lá da Grécia, né? E o cidadão é aquele que se insere dentro da cidade, né? E o não cidadão era aquele que não estava dentro do espaço da cidade, né? E isso mostrando um pouco do histórico, como que não está desassociado. E aí isso me remeteu, né? Essa coisa de, né? Quanto mais, né? A cidade barra o urbano, né? Tem mais peso, mais esses valores conseguem, né? Quando não estou falando que isso é problemático, mas mais outros valores estão colocados. E aí é um conflito mesmo. E aí é um conflito que a gente, né, quando a gente está lá no Estado, né, e um Estado que ele tende a orientar, né, todo o seu território, aí o Estado de Minas Gerais, né, quando ele tende a orientar todo o seu território, por mais que haja essas divergências, é preciso equacionar, porque ela se reflete na prática e se reflete na gente, nos profissionais, né, no cotidiano, na forma de trabalho com os alunos. Enfim, assim, né, eu não trouxe nada muito sistematizado, mas queria, assim, né, para a gente refletir sobre essa coisa de fato, né, mesmo na escola pública ia ter efetivo. Estamos tendo essa democracia? Porque, olha, na minha, assim, eu sou organizado aqui em Juiz de Fora, em organizações políticas, fiz parte do comando de greve na época, e eu senti, assim, né, senti muita dificuldade em ser respeitado. Ser respeitado, né, porque a gente sabe que tem todo um estigma, e ser respeitado no sentido de fazer valer minimamente o direito do professor e o direito à greve, e, enfim, né, essa coisa, ter uma democracia mesmo para se colocar que, olha, a gente está de fato querendo que os alunos tenham educação plena, sendo que a gente está fazendo aqui é preencher anexo 1, 2, 5 e 10 para ele não perder o ano, né? E não é obrigar com o aluno, obrigar ele a fazer, é pensar em quais dimensões eu vou ter que enfrentar para além de sala de aula para eu poder garantir, né? Será que posso não concordar com greve, isso, mas será que qual é o momento que eu vou ter que parar, pensar e me organizar com meus companheiros para poder fazer um enfrentamento mais conciso, para sair do campo do micro? O Vitor até falou, porque o Vitor até falou que, olha, as instituições estão presas em estruturas oligárquicas, né? É muito isso. Assim, só fechando rapidamente, o Rui Moreira, ele deu aula aqui em Juiz de Fora há 2 anos na turma do mestrado, e a minha pesquisa era sobre geografia urbana, né, sobre planejamento, e ele até foi da minha banca, e ele me alertou uma coisa assim, ele falou: Albert, falar de cidade no Brasil é muito mais falar de uma concepção política, às vezes tratar no âmbito da geografia política do que da geografia urbana, porque as cidades elas têm uma formação colonial, de uma organização de oligarquias, de um coronelismo, né, e de uma divisão que isso estrutura muito mais do que às vezes aquela concepção urbana que a gente tem, que é muito ligada ao industrial, que remonta ao século XIX, no Brasil, século XX, né, com a urbanização tardia. Então, isso me alertou muito de falar, cara, a gente ainda é muito provinciano e oligárquico para determinadas relações, e aí a forma da estrutura de funcionamento da cidade, dos poderes, se envolve nisso daí. Mas, enfim. Albert, eu não sei nem dizer a dimensão da importância da tua fala, mas como sua colega de trabalho, de profissão, na verdade, né, eu só quero dizer que a sua participação nos lugares, apesar de não ser tão respeitada como você gostaria, é um exemplo didático para os estudantes. Né? E aí fica a reflexão, quantos de nós, professores, somos organizados, né, e entendemos a nossa profissão do ponto de vista da coletividade. Isso é muito importante. A cidadania só se efetiva na coletividade. Né, o exercício dos deveres e dos direitos, eles não se efetivam individualmente. Quando nós vamos para o campo individual, nós estamos sendo consumidores.
E aí tem um texto lá que eu não indiquei como leitura obrigatória, mas como leitura complementar do Milton Santos, que é quando o indivíduo não tem noção da sua cidadania, ele passa a ser um consumidor de ideias, de espaços, de produtos, de mercadorias, de informações, né? Então a gente precisa sair desse campo. É muito difícil, porque se alguém jogar um formulário aqui no chat, é capaz de eu responder no automático. Porque é muito formulário, é muita burocracia, inclusive é num outro contexto. Mas lá naquele texto do Milton Santos, ele fala sobre a burocracia, né, que está pressionando o indivíduo, e esse indivíduo não consegue ter noção, né, ele fica alienado ali nessa burocracia, nessa vontade de trabalhar para consumir, e não consegue sair desse ciclo vicioso. E sobre isso também, eu acho que a gente pode resgatar um pouco, eu não sei se todos leram, espero que todos tenham lido de verdade, porque é um texto muito importante, do sociólogo Aníbal Quijano, que eu passei para vocês. Então, esse coronelismo, essa oligarquia, tudo isso nas cidades brasileiras, a gente pode fazer essa leitura a partir dessa imposição de um padrão colonial e da permanência da colonialidade, né? De um padrão daquele que foi colonizado, saiu do colonialismo, mas continua reproduzindo padrões políticos de comportamento, posicionamento, a etnização, que é algo muito importante, né? Onde é que estão os negros nas cidades? Estão na periferia, majoritariamente. Né? Essa semana eu estava dando uma aula e um aluno falou assim, ai, professora, mas eu conheço um fulano assim. Eu falei, você está destacando aqui porque é exceção, porque não é a regra. Né? Então, veja, todos esses acontecimentos que às vezes parece que é tão distante, processos muito distantes, imagina, isso ficou lá no Brasil colônia. Não, isso está presente no nosso padrão de comportamento como uma sociedade colonizada. E aí é que vem a alienação sobre a nossa própria condição, né, de não conseguir refletir muitas vezes sobre como esses processos nos afetam e permanecer nessa condição de naturalizar algo que não é natural, mas que é um processo social, né, e que foi incorporado, infelizmente, na nossa cultura. Eu vou ver aqui quem é o próximo, tá? Não vou falar para vocês abrir o microfone agora porque tem fila. Então, eu espero não ter me perdido aqui na fila, mas eu acho que é a Satira, né, que pediu a palavra agora. Isso, professor, é que eu gostaria de considerar, mas eu não sei como é que está a sua organização de tempo, porque é umas ideias mesmo. Então, assim, professora, sabe, assim, quando eu fiz aquele negócio da sala de aula do limite fronteira, eu falei, nossa, professora vai me matar, mas eu falei, eu vou. Né? E aí eu até montei uma atividade, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, né? Eles vão, aí claro, eu vou orientando, eles vão falar do meu território para o 7º ano, eles vão construir um documento, o Google ali, e vão escrever, né? Isso eles em casa, né? Quando eles voltarem, né, a gente vai ver o que foi produzido, o que eles conseguiram, sem estar ali na potência da sala de aula junto com o professor. Então, quando eles retornarem, então aí a gente dá um show coletivo, né? Que é para discutir cada temática, assim, deles, né? Do território da escola, o território dele, porque aí eu peço para eles falarem dos limites e fronteiras deles, né? Claro, professor, isso foi tudo inspirado um pouco nas leituras que você colocou. E aí, então, né, eu não sei de nada do que vai acontecer, mas, assim, eu estou muito motivada e, assim, foi muito inspirada e eu falei, eu não sei o que você tinha achado, mas achei que eu tinha que me expor, porque, enfim, o curso, além da parte escrita, da qual eu tenho muita dificuldade, a minha habilidade é oral, né, então é por isso que eu estou até tomando esse espaço, que eu estou atento a tudo que vocês estão falando, colocando, e estou lá fazendo o meu máximo, assim. E aí depois eu gostaria muito de partilhar isso aí, porque a gente precisa muito do outro, né? O coletivo que você acabou de falar aí, né? Outra coisa que me chamou a atenção, talvez até para me expressar melhor, né? Cidadão, né? Quando estamos juntos, alguma coisa assim, da qual preciso me aprofundar. Então era isso, porque tem outro colega aí,
Um abraço, obrigada por tudo. Obrigada, Satira. E depois, você, por favor, compartilha conosco, né? A sua experiência, como foi, porque isso enriquece a nossa própria prática também. Esses espaços, né, de debate, de diálogo, são importantes por isso. Gente, o Paulo está aqui também, querendo participar. Bom dia, Paulo. Bom dia, professora, beleza? Beleza. Bom O dia, Paulo é o pessoal. tutor, agora eu te identifiquei. Posso falar rapidão também, né? Não precisa ser rápido, não, que a gente vai até às 11h30, hoje está tranquilo. Ah, não, beleza. Professor, eu tenho... a gente está falando sobre as políticas públicas, né? Democracia em sala de aula, né? Assim, eu tenho quase 20 anos de sala de aula, né? E nunca me reconheci na sala de aula, né? Assim, por ser um homem negro, gay, pobre, eu nunca me enxerguei na sala de aula. Então, quando eu falei que ia, né, ser professor, eu falei que queria ser diferente. Eu falei que não queria ser igual os meus professores antigos, né? Cuspe e giz. Mas eu sei da importância da questão dialógica. A gente também, né, o falar também é muito importante. Mas eu não queria só aquelas práticas tradicionais, né? E por não me enxergar. Eu trabalho em 2 escolas, né? Eu sou efetivo em 2 escolas. Trabalho uma aqui em Sete Lagoas, que é de grande vulnerabilidade social, e outra em Matosinhos, que é dita como a escola referência. Então, assim, são 2 realidades totalmente diferentes. E, a partir do momento, em 2013, eu era da Lei 100, né? Que em Minas Gerais teve uma Lei 100, onde que o governo tucano criou uma lei que poderia tornar efetivos os profissionais sem concurso, uma coisa que eu sempre fui contra. Aí eu até pedi exoneração, que eu não concordava, eu falava, você quer saber, eu vou voltar como concursado, que isso é errado. E eu lembro que eu exortei alguns amigos meus, a gente ia correr atrás disso, estava errado, tinha que ser concurso, e o pessoal, alienado demais, falou que, não, tem que ter efetivo, gente, essa lei vai cair. Então eu falei que só voltaria efetivo, e foi o que aconteceu. E em 2013 eu tive um contato com educação à distância, foi a minha primeira vez, foi no FMG, foi um curso de gênero e raça. Então foi ali que eu comecei a ter aquele sentimento de classe, aquele sentimento de raça, de sexualidade, foi que eu comecei a mudar toda a minha visão da sala de aula. Em 2014 eu peguei um contrato em Sete Lagoas, em 2016 eu já me tornei efetivo. E a partir dessa experiência, eu comecei a trabalhar questões que eu não trabalhava na sala de aula, que era só aquela coisa, livro e quadro, né? Eu comecei a trabalhar questões, assim, do cotidiano dos alunos. E isso trouxe alguns impactos para mim, perseguição de diretor, colega de sala de aula virar a cara para mim, só que eu sou cara de pau, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. E olha que eu era contratado. E mesmo efetivo, eu sofro essas perseguições, só que eu tenho um plano de aula, eu ultimamente estou lendo muito sobre essas questões pedagógicas, então eu estou peitando todo mundo mesmo. E a questão da política pública, eu criei um projeto interdisciplinar em 2018, numa dessas escolas, né? E eu queria falar sobre política. Eu lembro que em 2017 Bolsonaro apareceu com aquele discurso, né? Horrível. E eu tinha uma turma de 8º ano excelente. E eu comecei a perceber que os pais influenciavam muito os meninos, né? E eu comecei a perceber na sala de aula um discurso intolerante, homofóbico, misógino, até das próprias meninas. E sempre o nome de Bolsonaro aparecendo por ali. Eu pensei, gente, então já que estão falando isso, vou trabalhar um júri simulado, onde eles vão ter que defender, né, a postura de Bolsonaro, né, e outros vão ser contra, né. Assim, foi bacana, mas não surtiu o efeito que eu queria. Não surtiu uma reflexividade dos alunos, e também faltou uma parte minha também, faltou mais aprofundamento de questões políticas, que eu acho que o professor também ele tem que ter essa sacada. Eu lembro que eu chamei alguns professores que queriam participar, não quiseram, que alguns falaram que isso era doutrinação, eu falei, você quer saber? Foda-se, eu vou fazer. Só que não deu certo. Aí chegou 2018, que era ano político, né? E todo ano político eu vejo alguns professores trabalhando, né? Questão de voto, senão eu quero fazer uma coisa diferente. Só que não passou pela minha cabeça, dessa vez,
vamos combater o discurso intolerante de Bolsonaro. Não, foi diferente. Eu primeiro reuni os meninos, né? Vocês têm vontade de falar sobre política? E a maioria, não, escola não é para falar isso, com aquele discurso. Aí eu fiz uma votação, então muito apertado, então ganhou para a gente falar. Aí eu falei assim, gente, olha, vamos fazer uma votação, porque a gente tem que ter uma coisa, a gente tem que saber o que é democracia, não adianta eu querer impor, eu quero saber de vocês. Beleza, então aí nós começamos a fazer algumas atividades, eu trouxe uma estratégia assim, chamada Fishbowl, né, que a gente faz um círculo concêntrico maior e um círculo menor no meio, e vamos supor, no círculo menor nós colocamos 6 cadeiras, 5 alunos sentados e uma vazia. Aí na vazia, a gente convida quem quiser entrar na vazia e eles começam a discutir. A partir do momento que eles veem que não querem mais discutir, eles vão saindo das cadeiras e vão entrando. Só que eu montei um trabalho, olha, vocês vão pesquisar sobre o que é política, direita, esquerda, surgiu esses temas. E durante esses festivals, nós fomos discutindo isso. Eu também fui lendo bastante. Aí eu propus trabalho, olha, acho que agora está na hora da gente entrar no trabalho mesmo. Eu propus que eles criassem partidos políticos fictícios com as flâmulas, as legendas, criar o estatuto, criar as regras, e um outro grupo criaria um vídeo autoexplicativo sobre a função dos partidos políticos. Então, eu pedi para eles entrarem no Tribunal Superior Eleitoral para olhar as funções do partido, e o outro grupo, eles iam criar os partidos, beleza. Aí, então, nesse meio tempo, as aulas se tornaram diferentes. Então, eu trouxe as metodologias ativas também, ou seja, eu me tornei um mediador. Então, eu pedi para os meninos, nós não vamos ficar só na sala de aula, vocês vão usar os espaços da escola, porque só parece que a gente, como professor, só pode usar a sala de aula, né? Então, eles vão para a quadra, para a biblioteca. E nesse meio tempo, teve alguns professores que perceberam aquela agitação, falaram que eu não estava dando aula. Mas o que eu percebi é o seguinte, quando você dá maior liberdade aos alunos, era que eu mais cansava, que eu tinha que ficar rodando a escola para ter assim, um controle. Mas para mim foi a melhor coisa. Eu trabalhei muito, e a escola tem 2 andares, então, assim, se eu já era magrela, eu fiquei mais magrela ainda. Então, assim, você dando liberdade para os meninos, eles produziram muito. Aí, beleza, aí eu se inteirava, né, nos grupos, né? Aí chegou no segundo momento. Eu falei, gente, eu acho que não é interessante eu falar de política se os alunos não conhecem como que funciona a política local. Aí eu fui, liguei para a Câmara, né, da cidade que eu dou aula, né, Matosinhos, né, e conversei com o assessor. A gente está fazendo um trabalho sobre política, a gente queria saber se a escola podia ir, são alunos, são 4 nonos anos, para conhecer a função dos vereadores, a lei orgânica. Nossa, o que é isso? Vamos sim. Aí falei para os meninos, eles topavam. Tudo eu perguntava para eles. Aí, não, topando, beleza. Aí fomos, só que fui meio desorganizado, que eram 4 nonos anos, então tinha mais de 120 alunos. Aí eu chamei os professores de português, história, matemática, poder participar para nos ajudar, levamos. Mas foi muito bacana. Né? Os meninos acharam interessante, mas estava muito cheio. Aí o assessor me deu outra ideia. Assim, Paulo, escolhe pelo menos uns 50 meninos, que nem que aquela vez eu vi que estava muito cheio, para a gente fazer uma coisa diferente, para eles agirem como se eles fossem vereadores, para a gente simular tipo uma reunião extraordinária. Ótimo, aí eu fui e pensei como é que ia fazer. Aí eu voltei para a terceira parte, né, que eles já tinham feito os símbolos, as legendas, os estatutos, eu sempre corrigi, olha, tem erro de português aqui, tal. E os outros professores foram trabalhando outros temas, né? A professora de história trabalhou a questão da direita e da esquerda, só que a professora era da direita, então os meninos me contaram que ela sim estava tentando doutrinar, e eu que era doutrinador, vou chegar nessa parte. A professora de português trabalhou temas políticos de redação, e a de matemática trabalhou porcentagem de quantos eleitores mulheres, então foi bacana. E eu na geografia trabalhei essa parte. Aí na quarta parte do trabalho, então assim, quase estava pronto, eu falei, olha, agora vocês vão fazer... não, antes disso, para criar os partidos políticos, eles tinham que correr atrás de assinaturas, que para poder criar um partido político tem que ter aquela regra, não sei quantos por cento mais um. Então, fiz eles
pesquisarem isso, mas, Paulo, são mais 600 mil. Não, gente, nós vamos simular, então, vamos simular 30 assinaturas. Só que nesse meio tempo, eu pedi para os meninos pedirem professores para assinar, outros colegas, e a SAS pedir licença, né? E teve uns alunos que foram ao diretor da escola. O diretor também, ele é da direita, né? Aí que o negócio fica bom agora. Aí, mas os meninos, eu falei que eles tinham que saber explicar, né? Professor, se eu estiver falando muito, você me corta que eu paro, tá? Fico mais Não, rápido. pode falar, Paulo. Eu tô anotando. Ó, vocês estão vendo que eu tô com lápis, eu estou anotando, que eu vou copiar a ideia do Paulo. Aí, professor, os meninos pediram assinatura do diretor. Beleza. Aí passa um tempo, né? Eles recolheram as assinaturas, então, recolheram, pessoal, então agora vocês podem. Aí eu teve um outro grupo de alunos que seria o TSE, então eles vão carimbar, né? Vão registrar para vocês que tá ok. A gente fizemos todos os trâmites. Aí eu tô dando aula numa turma, o diretor me chama. Preciso conversar com você, Paulo? Ah, beleza. Muito educado ele. Senta aí, fechou a porta. Epa, já vi. Ô, Paulo, você tá fazendo um trabalho com os meninos? Eu tô sim. Ah, tá. É sobre o que mesmo? Ah, sobre política. Isso eu queria falar com você, porque eu não acho bacana isso, não. Aí eu, né, muito, assim, tranquilo. Eu falo muito alto, né? Então eu acho que eu tô brigando. Só que ultimamente, eu estou sendo muito educado, não estou sendo debochado, porque eu sou muito debochado, mas minha irmã falou que a gente não pode ser assim, então eu tô melhorando, sabe? Aí eu fiquei sério, né? Mas aí eu perguntei, mas por quê? É porque os pais podem interpretar que isso é uma doutrinação, falar de política em escola não pode falar sobre política. Aí eu deixei ele falar, sei lá o quê, porque senão pode acontecer de você sofrer um processo, sei lá o quê. Aí eu falei assim, olha, seguinte, fulano, é um trabalho de educação política. Na hora eu não sei, nem sabe se existia isso, eu falei na hora, depois eu fui pesquisar, foi isso, né? Existe isso, tem projeto essa de aula aí. Não, estou falando sobre educação política e nós não estamos falando sobre partidos, sobre como é que fala? Sobre políticos. Nós estamos falando sobre a política em sala de aula, os alunos conhecendo para os alunos cobrarem seus direitos e também exercer o seu dever. Ah, não, porque o menino fica... Não, ele veio pegar a assinatura que nós estamos simulando a criação de partidos. Então, isso é um dos trâmites do trabalho que você tem que conhecer. Ah, mas eu acho interessante você parar com esse trabalho. Aí eu, né, você quer saber? Vou dar uma de vencido. Aí eu fiz uma cara de menino chorão. Então tá bom, beleza. Aí voltei para a sala. Eu tinha aula nas 4 turmas, cheguei para cada turma. Olha, aconteceu isso, o diretor me chamou. Vocês querem parar? Aí uma menina que é terrível. Ô, Paulo, nós te conhecemos tem 2 anos. Você não vai parar. Não, gente, estou perguntando vocês querem parar? Paulo, assuma. Você quer parar? Não. Vocês querem parar? Lógico que não, nós estamos gostando. Quando eles falam, peraí, vocês estão gostando? Paulo é muito. Aí eu comecei a pegar a devolutiva dele. Aí uma menina falou: oh, eu não sabia que era uma lei orgânica, eu não sabia que a gente pode frequentar as reuniões da Câmara Municipal. Aí um foi falando comigo que o Estado é laico. Aí um questionou que na escola tinha uma santa, que. Sabe essas coisas? Então, assim, tá funcionando. Assim, beleza, então nós não vamos parar. Aí continuamos. Aí fomos para a quinta parte, que foi o momento mais bacana. Como já estava tudo pronto, eles tinham que fazer agora propaganda política. Aí uma menina falou, mas a gente pode usar, então, Facebook, o Instagram para poder difundir nossas ideias? Devem. Então, eles criaram também os comitês de propaganda. E começaram, uns fizeram panfletos, distribuíam no recreio. Então, assim, foi um negócio bem agressivo mesmo, mas a gente, tipo, olha, gente, sem... Eu quero uma coisa limpa, sem aquela coisa de falar o podre do colega, coisa da política brasileira. Aí teve uma sala, foi muito bacana, teve um grupo que estava tentando comprar voto com bala, os meninos. Eles gostam muito de bala, esse negócio, né? Aí o menino, Paulo, tem que falar um negócio com você. Tem um grupo aqui que tá dando bala, esse menino comprou um saco e distribuía, tentando comprar voto. Eu chamei ele, gente, olha, isso é compra de voto. Eu me falei, isso é compra de voto, não pode, isso está na lei. Então isso foi muito bacana. Aí nós tivemos a quinta parte, que era os debates.
né? Fiz um círculo, aí criamos aquela estratégia, olha, sem xingar o oponente, vocês vão ter a réplica, a tréplica. E os nomes dos partidos eram os mais bacanas. Tinha o Partido Monarquista Mineiro, tinha quem queria que voltasse à monarquia, tinha o Partido da Direita Racional, que era contra negros, contra cotas, contra homossexuais. Gente, tinha tudo isso, gente. Tinha os partidos liberais, tinha os partidos democráticos, tinha o Partido Comunista Feminino, tinha das meninas. Então, assim, foram temas muito, assim, delicados, que no primeiro momento dava certo, eu estudava, igual a gente bateu sobre aborto, sobre merenda escolar, transporte público, cotas, então, assim, muita coisa. Aí nós tivemos 3 dias de debate, que não dava, que era muita loucura. E eu só trazia, eu ficava insuflando eles, né? Os meninos assim, nossa, Paulo, você quer ver sangue que quero, gente? Eu preciso ouvir vocês. Vocês vão sair para o mundo. Aí chegou o momento da gente ir à Câmara de novo, para simular, né? Uma reunião extraordinária. Aí nesse dia que foi top, aí eu levei 50 alunos e o assessor escolheu, né, alguns alunos para ser o presidente da casa, os vereadores, discutir que é uma lei orgânica. Os vereadores se apresentaram. Aí tinha uma menina, ela chama Maria Fernanda, ela é incrível. Uma adolescente, nota 10. E terrível, né? Que adolescente tudo é terrível. Chegou para mim, professor, posso fazer 2 apontamentos? Deve, Maria. Cadê a representatividade feminina aqui? Eu não vejo nenhuma mulher aqui. Eu já fiquei assim, poxa. Segunda coisa, o Estado é laico, né? Para que é aquele crucifixo ali? E nós rezamos antes, pedimos de rezar um Pai Nosso. Nós rezamos um Pai Nosso, né? E ela falou isso. Para que rezar se nós somos um país laico? E foi nesse momento que dá aquele estalo. Gente, eu cheguei onde que eu queria. Aí uma outra menina também veio. Então, se o Estado é laico, então tinha que ter o sim da Umbanda, do judaísmo. O que é isso? Aí, né, voltamos para a sala e era o último momento do trabalho, que era a eleição. Então, escolhi um grupo para poder criar uma urna, eles fizeram digitar as urnas, tinha os fiscais, tinha que assinar todo aquele trâmite. Aí, né, teve os partidos ganharam. E depois eu fiz uma reunião com eles, gente, o que é que vocês falam? Foram 4 meses de trabalho. Nós começamos em agosto, começamos em maio, terminamos em agosto. Eu perguntei o que vocês acharam. Aí eles me disseram, olha, eu tinha o pé atrás, que eu não gosto de política, mas eu vi, Paulo, que é importante. Aí eles falaram que aquele dia na Câmara, eu descobri que a gente pode ir lá e falar das nossas demandas. Uns falaram que tem poucas mulheres, falam das cotas para as mulheres da política, que eles, né, discutem. Olha, professor, tem cota. Então, nós, meninas, a gente tem que saber disso, porque os homens legislam para a gente. Então, assim, foram coisas assim que eu fiquei assim, poxa. Aí teve um menino que falou, olha, também tem poucos negros. Também, sabe? Então, eu consegui. Assim, nós conseguimos, né? Eu não, nós. Aí, eu inscrevi os meninos numa feira que a gente tem em Belo Horizonte, chamada FMG Jovem. Então, era 2019, né? 2018. Eu inscrevi, perguntei também, gente, vocês querem se inscrever? Lógico. Aí a nossa escola, né, a escola de Matosinhos, ela foi agraciada, a gente conseguiu entrar. Né, o nosso trabalho foi aceito. Aí, nesse meio tempo, isso foi em outubro. A eleição, acho que era em outubro também, né, para presidente, né? Uhum. Aí, quando o nosso trabalho chamava Projeto Terra de Luzia, conhecendo a política. Porque Matosinhos está numa região de muitas grutas, né? Então, o Cano de Luzia foi encontrado ali na Lapinha Vermelha, né? Lagoa Santa. Então, a escola criou esse projeto e eu roubei esse nome, que deu um problema também, né? Tudo bem. Aí, o pessoal que criou a feira estava, né, nos recebendo, todo mundo, né? Nossa, vocês vão falar sobre política aqui? Esse aqui é o espaço para isso mesmo. Nós precisamos falar. Então, os meninos, eu convidei 3 alunos, né, para poder apresentar durante 3 dias, os mais, assim, afiados. Então eles ficaram loucos. Nossa, Paulo, então o pessoal gostou do nosso tema. Aí, no último dia, era a escolha dos melhores trabalhos, né? Os melhores professores. Eu fiquei muito triste que assim, os meninos que a gente queria ficar entre os 5 melhores, mas só estar lá entre, né? E eu recebi o prêmio de professor de destaque, né? Por esse trabalho.
né? E eu fiquei muito feliz, porque, assim, durante todo o nosso trabalho, o diretor tentou sabotar. E, assim, ele em nenhum momento nos ajudou, ele não foi lá nos prestigiar, não ajudou com o transporte, eu tive que correr atrás, alimentação. E, e foi uma coisa muito louca, sabe, essa questão. Os meninos, aqueles meninos que eram muito tolerantes, começaram a ter um olhar mais tolerante sobre causas sociais. Assim, igual você falou, a gente não atinge todo mundo, né? São coisas simples. E um outro caso foi a questão das cotas, numa escola de Sete Lagoas, né? Que é totalmente diferente de Matosinhos. Estou terminando, professora. Não, pode falar, Paulo. E Agora, já adianto para dizer para você olhar no chat enquanto você está falando, porque tem muita gente te parabenizando não, aqui. obrigado. E em Sete Lagoas foi diferente. São turmas muito problemáticas, é uma escola bem problemática mesmo. Eu até pensei em desistir, que eu nunca tinha trabalhado com turmas tão assim, agressivas, e olha que são tranquilas. Até tomei Rivotril para poder aguentar, só que me deu um raio na cabeça. Falei, gente, eu sou professor tem quase 20 anos, já aguentei tanta coisa, eu vou desistir agora. Lógico que eu procurei assistência médica e minha irmã, né? Olha, eu te conheço, professor, e você vai dar conta. Toma remédio, se vira. Você não vai largar o que você gosta, não. Mas beleza. Aí como é que eu conquistei os meus alunos? Eu sou apaixonado por vôlei. Aí eles estavam jogando lá. Oh, posso jogar com vocês? Aí eles, que saco, o professor quer jogar com a gente. Eu comecei a jogar. Eu comecei a dar bolada neles. Eu tava com muita raiva deles. Mas você sabe jogar, professor? Sei. E vou acabar com vocês. Quebrei o gelo. Quebrei o gelo. Já éramos melhores amigos. Aí ótimo. O tempo passou, agora, né, lógico, tem alunos que me detestam. Fazer o quê, né? Jesus não agradou todo mundo. E aí tem uma turma que ela é lotada, problemática, mas eu adoro eles. A gente se dá muito bem, eu consigo, assim, consigo dar minhas aulas, né? Que adolescente você tem que estar no mundo deles, não adianta. E foi uma aula que eu queria falar, porque assim, quando a gente vai falar da questão racial, você ou aborda, agora a gente aborda só o 20 de novembro, né? Eu falei, não, gente, eu tenho uma especialização em combate ao racismo na escola, eu tenho que colocar em prática. Mas eu não quero colocar em prática só no 20 de novembro. Então eu falei que os bimestres, a gente ia falar de questões indígenas, femininas, né? Negras. Então, gente, eu tenho que trazer a educação para as relações étnico-raciais. Mas eu precisava conhecer. Então, fui ler, né, a lei das cotas, as diretrizes curriculares nacionais para a educação, para as relações étnico-raciais. Aí um dia, dando uma aula de geografia, está falando sobre população, fui falar da formação da população. Aí eu falei assim, vou mudar, vou fazer diferente. Pessoal, quantos professores negros vocês têm aqui na sala, na escola? Que é uma escola de periferia, né? Esse cara olhando assim, que é a diretora. Só um? Dois. Mas quem que é o segundo, Paulo? Gente, sou eu. Ah, não, você é moreno claro. Isso me deu um arrepio. O quê? Fiquei louco. Sou preto, negro. Para com isso, gente. Aí deu um raio na cabeça. Aí eles começaram, mas quem que é preto? Aí começamos, né? Durante 2 aulas. E comecei. Vocês já viram pessoas pretas nos espaços de poder? Ah, não, tem Neymar. Aí, professor, não sei se eu fiz errado, mas o que Neymar faz para melhorar algo para vocês? Eu só vejo eles tentando, gente. O cara deve, só nega. Eles ficaram loucos. Aí uma menina falou assim, agora ela falou assim, eu vejo nos lugares de submissão a mulher negra. Aí eu falei assim, como? Como empregado, como objeto. Aí já falei assim, opa, já cheguei o que eu tô querendo. Aí a sala, aí os professores passavam no corredor e viam que a sala estava muito quieta e poucos falando. Aí eu vi que algumas pessoas ficaram assim na porta, observando a gente. Porque assim, foram muitas questões falando sobre objetificação do corpo masculino, de masculinidades negras tóxicas, né? Da questão da mulher como da mulher negra, dos baixos cargos de poder. Aí chegamos à educação. E você falou no começo da aula que a sala de aula é um lugar de potência. Né? E foi isso que eles começaram a perceber. Gente, vocês têm que valorizar esse espaço, a escola é sua. Olha, vocês têm que... Não é só estudar para chegar lá, vocês têm que estudar para
se comprometerem, colaborar um com o outro, tentar criar um mundo mais participativo, melhor. E pensei, vou fazer um projeto com eles, vou fazer um censo sobre a questão racial. Porque muitos falaram também que professores tinham brincadeiras preconceituosas, o que me assustou muito nessa escola, que a maioria é negra. Fazem isso? Fazem. E vocês nunca... a gente tem medo. Medo? Eu tô aqui, gente. Tem uma lei. Aí achou uma lei, né, sobre racismo, começou a discutir. Pedi para eles fazerem 10 perguntas. Qualquer coisa voltada, qual a sua cor. Uns perguntaram, posso colocar se você sofreu preconceito? Pode. Aí fizeram isso. E nesse meio tempo, a professora de história fazia uma visita ao FMG, que ia ter a feira de profissão, né? Aí nós fomos com essa turma, com várias turmas. Foi pouca gente, porque nem todo mundo tinha dinheiro. Então, assim, o que eu podia pagar para poder eu paguei, algumas pessoas pagaram. Aí eu achei péssimo essa feira da UFMG, achei horrível. Muito organizado. E os meninos também reclamaram muito. Aí, na hora de ir embora, tinha 2 meninas, e elas são meninas negras, né? E elas estavam muito tristes. Aí eu peguei a conversa assim, nossa, fulano, eu tô tão decepcionada. Aí a outra também tô. Aí elas começaram, né? Eu cheguei perto. O que foi, Mila? O que te incomoda? Nossa, Paulo, tô muito triste. Falei assim, por quê? Nossa, eu fui à medicina e na odontologia, no direito. Eu fiquei tão assustado, assim, por quê? Eu não vi os professores pretos. Eu não vi os alunos negros. Aí ela, sabe aquele tom assim, onde que eles estão, Paulo? Aí uma falou, Paulo, aquela aula sua que você falou, discutiu com eles sobre questão racial, é importante mesmo, sobre cota, né? A gente tem que procurar saber sobre isso, a gente tem que valorizar a escola pública, né? A gente tem que correr atrás, tem que se ajudar. E aí, gente? Porque é assustador. Eles falaram isso, sabe? Então, sim. Aí a gente começou a trabalhar essa questão, né? Aí a gente fizeram o censo, aí na hora que eu fui, aí eu guardei, porque o ano terminou, assim, nós vamos fazer no outro ano. Aí o pessoal da cantina limpou os nossos armários e jogou fora. Não deu para a gente terminar, sabe? Mas assim, o que eu percebi é que muitos professores não trabalham essas questões com medo de perseguição. Eu não estou nem aí. Eu tenho um público negro, um público LGBT, eu tenho um público feminista. Eu tenho que trabalhar essas questões. Então, sim, eu percebo. Eles não sabiam que tem cotas, eles não sabem que tem FIES, ProUni, SISU. Você entendeu? Eles não sabem dessas coisas. Então, a gente tem que trabalhar. E o que mais me assusta é você ver alunos negros que são contra as cotas. Mas aí já tem todo um discurso supremacista. Aí você tem que trabalhar com eles. Tudo bem se eles não querem, mas eles têm que conhecer que é uma dívida social, sim. Então, assim, eu ultimamente tenho feito muito isso, igual você fala, o espaço escolar como potência, né? E nessa escola também de grande vulnerabilidade social, só para terminar, professor, foi o último projeto que eu fiz lá. Eu tinha prometido para minha diretora, ela nos dá muito espaço para poder trabalhar essas questões. Assim, olha, aí eu falei com ela que eu tinha ido com Matosinhos, a gente foi selecionar, falei assim, nossa, podia fazer isso aqui, vou fazer. Ano passado, 2019, a gente fez. Que era um projeto ambiental sobre um córrego que passa perto da escola. E os meninos tinham que descobrir se nesse córrego poluído havia vida aquática. Que há cágados nesse córrego. E toda vez que eu ia para a escola, eu sempre passava nesse córrego e sempre olhava para esse córrego, que minha mãe falava que ele era limpo, né? Meus irmãos tomavam banho nele. E eu não peguei essa fase. Aí um dia eu vi vários cágados lá dentro. Nossa, que louco. É um trabalho bacana. Aí eu cheguei na escola, uma turma de 7º e 6º. Turmas lotadas, problemáticas, que eu adoro, né? Fazer o quê, né? Os loucos se entendem com os loucos, né? Aí vem para os meninos novamente, vocês querem fazer um trabalho? Nossa, Paulo, quer, a gente vai sair para fora? Vai, temos que sair. Aí eu chamei a professora de ciência, aí teve uma reunião na escola, aí eu falei com a diretora se eu poderia falar sobre esse projeto para ter uma adesão dos professores. Aí eu falei, olha, a gente podia fazer um trabalho interdisciplinar com os alunos, né, para a gente mudar a nossa prática curricular, trabalhar a metodologia de projetos, para os meninos sentirem gosto pela escola, né? Aí teve uma professora que falou assim, eu acho que é muito estrelinha isso, queria muito aparecer. Eu
falei para ela, mas eu sou estrela mesmo. Mas mais estrelas são os nossos alunos, são eles que têm que brilhar. Mas se não tiver uma mediação intergaláctica, eles não chegam lá. Nós somos o caminho. Agora quem vai brilhar mesmo são eles. Aí só uma quis participar, beleza. Aí a gente montou o trabalho. Eles tinham que fazer um trabalho de campo, eles tinham que observar o córrego, tirar fotos, fazer anotações, tinham que ir para o laboratório, fazer pesquisa sobre reino animal, essas coisas, né? Geografia, o espaço. A gente fazia rodas de conversa, que eles tinham, eu fazia um catálogo que eles tinham que pesquisar, no que nós discutimos o que eles acharam. E a professora de ciência os levou para a sala de laboratório, para eles trabalharam os nomes científicos, chama, né, epítetos científicos, eles tinham que saber essas coisas de ciência, biologia. E eu pedi a colaboração de uma faculdade de engenharia ambiental de Sete Lagoas, se eles podiam nos ajudar com a coleta do material. Que a gente queria saber o que tinha na água que fazia com que esses animais vivessem. Então, uns alunos coletaram, o pessoal pegou, fez a pesquisa, aí saiu, a gente teve que fazer, junto com a professora de ciência, análise, né, dos nomes químicos, físicos, biológicos, para os meninos entenderem. E depois nós levamos alguns alunos à faculdade para explicar para os estudantes de engenharia ambiental. Eles ficaram super loucos, os estudantes do ensino superior. Nossa, esse córrego tem bicho? Então, assim, meninos de 7º, 6º ano, mostrando para uma galera do ensino superior que há vida que nem eles sabiam. Os meninos falam termos que eles não conheciam. A professora do curso, nossa, onde vocês treinaram isso tudo? Não, a gente estuda com eles. É a escola particular? Aí quando eu falei que era pública, os alunos e a professora, Então, assim, tem aquela visão que escola pública, ensino é um lixo, né? Os professores não querem trabalhar e os alunos menos ainda. Então, esse cara, assim, escola pública, sim. Aí, ótimo. Aí surgiu o UFMG Jovem novamente. Perguntei se eles queriam se inscrever, que eu já tinha falado, né? Que outra turma minha foi. Não, a gente quer, nós vamos para Belo Horizonte. Aí o nosso trabalho foi aceito também. E de Sete Lagoas, a única escola pública de ensino fundamental 2, a nossa foi a única. Então, assim, eu fiz mais trabalhaço mesmo, porque a nossa escola era taxada como a pior de Sete Lagoas. Fiz mesmo, tem gente que me chamou de arrogante, eu disse, gente, não sou arrogante, não. Eu sou realista. Foi um trabalho bem feito dos meninos, então a gente tem que valorizar. E nós levamos eles para o UFMG, né? Aí chegando lá, teve um menino que perguntou assim, nossa, Paulo, cabe 7 Lagoas aqui dentro, que é muito grande. Assim, ó, caber não cabe não, mas cabe metade dela cabe aqui dentro. Aí teve um menino que falou assim, nossa, eu queria tanto nisso daqui. Sabe que a gente chega? Gente, esse espaço que é público, é seu. Então vocês têm que olhar para a escola com outro âmbito. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. E o que eu achei bacana de tudo isso, não é FMG, quando o pessoal ia perguntá-los, né? Os nomes que eles utilizavam, né? As formas, o desenvolvimento. Então, o pessoal perguntava assim, qual escola particular que é essa? Então, sempre é isso. Qual escola particular que é essa? Não, gente, é pública, é pública. Nossa, estão de parabéns. Como assim? De onde brotou, né? Aí, depois, o feedback dos pais. Teve muitos pais que chegaram para a gente, a diretora que nos chamou, né? Falou, Paulo, teve mãe que chegou para mim, olha, eu nunca vi minha filha estudando de madrugada, pesquisando. A outra, não, eu nunca vi meu filho com tanta vontade de ir para a escola, que tinha um projeto que discutir, sabe, essa devolutiva. Os meninos olhando a escola com um outro lado. Eu sei que sim, que talvez não foi algo grandioso, mas o pessoal, eles tiveram uma noção da escola, o papel que ela pode transformar. Os meninos não conheciam o córrego que passa atrás da casa deles. Eles nunca tinham atentado para isso. Eles começaram a pesquisar coisas. Nossa, uma ET pode ajudar, uma ETA pode ajudar. Paulo, tem uma lei, essa lei municipal, tem um plano diretor que fala. Eles acharam isso no sétimo ano. Então, assim, para mim é muito importante essa visão. Igual você falou, nós professores temos que trabalhar em equipe, sem esse negócio de querer ser o melhor, sabe? Eu chamei todo mundo, mas trabalho interdisciplinar, projeto, dá trabalho mesmo. Eu sei disso. Você cansa muito mais. Mas tem um ponto que é muito importante, você ver o seu aluno ser o protagonista, virar para você, olha, Paulo, tem um plano diretor, será que os nossos
vereadores sabem disso? O menino falar isso para mim assim, hã? Então, assim, é essa questão. Tá vendo? Então, assim, eles tiveram acesso a uma política pública e questionaram. Não está sendo feita. E questionaram mais ainda. Será que nossa população conhece, Paulo? Sim. Não. Então, a gente trazer esse negócio, mas o que eles falam, nossa, a gente, às vezes, a gente é usado, né? Eles usam isso, mas não fazem isso em nosso benefício, usam o nosso voto. Tem alguém que falou isso. Então, assim, para mim é grandioso, sabe? Eu ganho mal, trabalho no escolas, tem que ir de ônibus, uma estrada perigosa, com risco de sofrer acidente, assalto, perseguição de colega, professor, mas eu não estou nem aí, sabe? Eu ganho pouco mesmo, igual eu falo. Eu ganho mal, mas eu escolhi ser professor, entendeu? Então, eu tenho que dar o meu melhor, mas eu não posso dar o meu melhor se meu colega não quer também estar junto ali. Então, para uma escola ser mais assim, potente, o professor tem que parar de olhar para o seu umbigo e dar a mão, sim. E outra coisa, e falar a língua do aluno. Porque se a gente não fizer isso, e esquecer também esse negócio, tem pouco recurso. Gente, a maioria das escolas públicas sempre tiveram. Se a gente não se virar, é igual você falou um negócio muito interessante, professor, da questão da deficiência. O ensino remoto, para mim, foi uma merda. Uma merda, 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 merda. Mas a gente aprendeu uma coisa, a gente teve que se reinventar, né? Tivemos. Igual o Albert falou um negócio incrível, que eu concordo com ele, e eu discuto muito com o Saul, com a Sheila do Pod Mantena, com o André, essa questão, que nós viramos professores meramente burocráticos, preencher anexo 1, 2, 4, 5, só isso. E não olham para a gente, sabe? E, igual eu falo, com esse ensino remoto, eu tinha alunos que não tinham acesso. A gente tem que se virar. Tem que se virar. Então, e eu tenho alunos que têm síndrome de Down, baixa visão, e eu esqueci deles, professora. Eu assumo, eu esqueci. Na minha graduação, que eu acho um absurdo, eu não tive tecnologia. No meu currículo, eu não tive tecnologia assistiva, eu não tive livro, não tive, e ainda continua ainda, né, com essa segregação, né, que para mim não é uma exclusão de um curso de licenciatura não ter esse currículo. Todo licenciado deveria ter, sim. Eu não pude fazer, tinha curso, mas eu via, começava a fazer, mas via que não me dava aquele acesso, sim. Só que se eu estou fazendo um curso de acessibilidade, eu falei assim, gente, eu parei, eu olhava muito a questão da deficiência, eu não olhava as potencialidades e possibilidades. Eu sou um professor, eu não sou um professor de educação especial, né? Eu sou um professor acho que é capacitado, parece. Eu não tenho curso, mas eu posso fazer outros cursos. Mas o que eu estou fazendo? Agora eu estou lento, estudando, que eu quero ter, mesmo meninas continuam com o ensino remoto. Mas eu tenho que fazer materiais para levar para esses meninos, sim. Então eu não posso só parar na deficiência. Eu tenho que ver uma luz ali. E é o que eu estou fazendo. E o que eu tenho que falar é isso: a gente não pode desanimar, por mais que a gente desanime, a gente tem que pensar nos nossos alunos, sim. Na gente também, lógico. Mas se a gente escolheu isso, professora, a gente sabia. Igual o Albert faz, a gente tem que, né, não nos consultam, né, não, a gente é sempre relegado, mas, né, a gente a gente tem que estar sempre lutando, né? Desculpa tomar o tempo, era isso. Se alguém Imagina. precisar de alguma coisa, está aí também. Obrigado, Paulo, professora. eu agradeço você por compartilhar todos os projetos. Eu acho que isso também é uma postura muito generosa, né? Porque nem todo mundo compartilha o que faz. E se você não publicou isso, Paulo, por favor, hein? Precisa publicar como uma prática pedagógica. Publiquei. Publicou? Ô, Paulo, então compartilha com a gente, por favor. Porque Compartilho. eu realmente quero ler. Eu anotei as suas ideias. Parabéns pelo prêmio, né, pelo reconhecimento. Esse tipo de reconhecimento é importante. Antes de passar para a Sheila, eu só quero comentar duas coisas rapidinho, porque hoje meu papel aqui é mediadora, literalmente. Primeiro, eu quero dizer que não dá para viver numa sociedade tão segregada, tão cruel como a nossa, sem trazer o debate sobre as minorias. É impossível. É impossível falar sobre população brasileira e desconsiderar que tem mulheres morrendo por conta do feminicídio. É impossível falar sobre qualquer coisa e não perceber, né, a segregação étnica, o racismo e outras questões parecidas.
Então, o que o Paulo trouxe é inspirador para nós, para todos nós, né? Para nós incluirmos nas nossas agendas. E não precisa, gente, às vezes assim, já fiz meu plano e agora como eu vou fazer? Na minha escola ninguém está aberto a fazer projetos. Olha, faça o que é possível e nem que seja ali todos os dias, todas as aulas, tocar nessas questões. Eu tenho certeza que seus alunos vão começar a pensar de uma outra forma. Professora, Né? Oi. só a última coisa, né? Alguém perguntou aqui no chat, o diretor, né, quando... Só a última coisa, o diretor, né, quando ele viu que eu ganhei, não me deu os parabéns, não deu os parabéns para os alunos, mas ele fez uma coisa muito chata. Ele é do MBL, né? Aí a Câmara, desculpa, né? Eu falei para a Câmara, né, que os meninos foram reconhecidos, que eu recebi o prêmio. Aí a Câmara queria homenagear os alunos e me homenagear. Aí falaram que iam ligar para mim. Só que eles ligaram para o diretor falando, né, da solenidade. Aí o que o diretor fez? Não nos avisou. Ele foi à solenidade, ele foi homenageado. Aí eu não fiquei sabendo. Aí o MBL fez um post maravilhoso falando que ele fez um projeto de educação política, tal. Aí uma aluna minha, Paulo, ficou sabendo o quê? Que fulano foi homenageado, sei lá o quê, que ele participou. Pai, já teve? Já. Aí eu fui, chamei a internet para poder intervir. Só que a gente não quer que ataquem ele, tá? E o pessoal começou a criticá-lo. Aí o MBL colocou o meu nome, os nomes dos meus alunos, mas não tirou a foto. Então, assim, eu achei uma coisa ridícula, sabe? Assim, feio. Mas eu falei assim, não vou deixar barato. Eu ia deixar, assim, não, mas é por causa dos meus alunos, tem que fazer justiça. Então, assim, achei ridículo, né? Que ele poderia ter contribuído, né? Que eu abri espaço. E é isso, mas coisas... A gente tem que estar sempre... A gente tem que ser resistência. Sempre. Sim, Sempre com resistência. certeza, com certeza. E a segunda coisa, Sheila, eu já estou terminando. A segunda coisa que eu quero dizer é: nós precisamos, eu sei da dificuldade, eu também não tive essa formação, né? Eu sei algumas coisinhas de Libras porque eu fui tentar, né, me aventurar. E, enfim, também faço mapa tátil porque eu fui tentar me aventurar depois, mas a gente precisa trabalhar com outros recursos que não aqueles que já são tradicionalmente trabalhados. Né? Uma coisa que eu faço com os meus alunos, só para compartilhar uma ideia, é sempre pedir para eles elaborarem mapas táteis, né? Que é importante. Às vezes não tem nenhum aluno deficiente visual, né, na sala, mas é importante que eles pensem sobre isso e pensem sobre todo o processo, né, no caso do mapa, né, de elaboração do mapa, de leitura, de compreensão. Então, hoje eu tenho uma aluna com baixa visão, eu já tive um aluno com baixa visão na universidade, e aí eu dava aula de cartografia, né, nessa época, e se você me perguntasse assim, professora, qual que foi o seu maior presente desde que você trabalha na sala de aula? O meu maior presente foi ter trabalhado com essas pessoas e ter ensinado elas a fazerem o primeiro mapa da vida, né, porque em geografia a gente faz mapas, e ter sido mapa tátil. E esse aluno me ensinou muito, me apresentou depois do centro de reabilitação, né, que atendia jovens e adultos com deficiência visual. Então, enfim, é um tema que eu gosto muito de falar, que fala também sobre cidadania, sobre a necessidade das políticas públicas, e para nós, professores, fica esse grande desafio, porque nós não fomos preparados, e também não acho que uma, duas disciplinas vão nos preparar, né? Isso deveria estar em todas, mas essa prática, né? Esses exemplos que a gente pode ter, eles podem nos ajudar muito. E aí eu falei, quer saber? Dei um curso no Instituto no ano passado, esse ano ele vai ser, né, vou reformular e ele também vai ser oferecido, fala sobre cartografia crítica e geopolítica crítica. E tem uma das atividades que é fazer um mapa tátil, né? Então, tem que fazer o mapa. Ah, professora, mas não, tem que fazer o mapa, né? Que é para a gente entender um pouco melhor como é esse mundo da pessoa com deficiência e tudo que precisa ser, né, feito, não vou nem dizer adaptado, ser feito, né? Para que todas as pessoas de verdade sejam alcançadas. Sheila, desculpa tomar seu tempo, mas, por favor, compartilha com a gente sua experiência. Tranquilo, professora. Bom dia a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu sou de Salvador, né? Bahia.
e eu acabei passando no concurso em Minas, esse de 2017, e mudei, né, fui trabalhar como efetiva, e eu senti um choque cultural muito forte, né, e senti uma ausência de discussões sobre questões étnico-raciais, sobre questões de gênero, na escola em geral, né, não senti essa discussão. Sendo que a nossa escola, a escola que eu trabalho, 70% dos alunos são negros. E esse choque eu percebi a partir de querer desenvolver alguns trabalhos, né? E quando eu estou dando aula de geografia, eu procuro, a partir dos conteúdos ali que eu vou trabalhar, imbricar, né, questões étnico-raciais, de gênero, e essas imbricações geraram diversos problemas para mim. Uma delas é que, em 2019, eu fui denunciada por algo que nunca aconteceu, né, na secretaria, e, enfim, né, então, essa dificuldade que eu senti partia muito mais também dos professores. Os alunos, eles quando eu começava a falar sobre temas como esse, eles começavam a se movimentar, né? Eu tive alunos que demonstrou para mim claramente, aluno de 8º ano, que era racista mesmo, né? E quando falava dessas questões, ele se sentia, eu sentia nele, pela expressão corporal dele, que ele sentia bem o lugar dele de branco e ele se sentia superior, né? Sendo que a sala dele, 90% dos alunos eram negros. Então, e em 2019 eu fiz o projeto da Consciência Negra e, infelizmente, boa parte das escolas só lembram desse tema em novembro, mas eu já tinha feito um trabalho com ele, eu comecei a trabalhar lá em Minas Gerais em 2018, e ao longo de 2019 eu fui fazendo diversos trabalhos, como eu disse, em sala de aula sempre busco brincar, né? E aí o meu trabalho foi voltado que cada turma ia tratar de um tema específico em relação ao racismo. E aí eu tive racismo religioso, eu tive uma sala que só tratou de dados estatísticos, eu tive uma sala que tratou de questões de gênero, né, a condição, a situação da mulher negra no Brasil. E essa de racismo religioso foi bem interessante, porque boa parte dos alunos eram pentecostais. E eu intencionalmente, eu quis colocar racismo religioso na sala, esse tema, eu sugeri esse tema, não quis não, sugeri esse tema para eles, para justamente buscar essa desconstrução. De primeiro, eu senti uma resistência, eu observo muito a expressão, né, do outro, e eu senti uma resistência, né, eles se mexem na cadeira, eles ficam incomodados, e aí eu expliquei que o que era racismo religioso, do que se tratava, que não era nenhum momento de fazer apologia a religião nenhuma, mas discutir porque há religiões que se sobrepõem em relação a outras, por que a religião de matriz africana ela é tão massacrada no Brasil, e eles fizeram muito bem, e foi muito produtivo, né? Então, mas no decurso disso, o projeto ele foi elogiado, fiz sozinha, eu não tive ajuda de nenhum colega de nenhuma área, principalmente da área de humanas, ou seja, eu me senti muito só nesse processo, mesmo tentando buscar, e quando eu escrevi o projeto, eu deixei em aberto sugestões para que os professores pudessem opinar e complementar ou mudar alguma coisa, mas não houve participação dos colegas. E essa solidão me assusta, eu não posso nem dizer que me assusta, porque, na verdade, não é algo que me surpreende. Mas, assim, eu percebo, e até aqui mesmo, em alguns momentos, quando há discussões sobre essas temáticas, as pessoas meio que, tipo, você está falando besteira, quando você não... para que falar disso? Qual é o sentido de falar disso, né? Então, eu percebo muito que os profissionais, eles não estão interessados em discutir essas questões, né? Para eles é secundário, mas não é secundário, porque a estrutura social brasileira, a composição populacional brasileira, nos deixa claro que isso não é secundário, isso é muito importante. E quanto estudante de escola pública que fui, eu vejo que os professores, eles não têm nem a percepção crítica de que eles estão ali trabalhando na educação pública como efetivo ou contratado, e é essa sociedade predominantemente negra que garante
a presença deles na sala de aula, ou seja, não há uma devolutiva para a sociedade, né? Quando você ignora essas questões, você não está devolvendo para a sociedade o que a sociedade faz por você. É a mesma coisa quando a gente estuda na universidade pública ou através de bolsa. A gente precisa devolver para a sociedade o que a sociedade nos bancou, né? Porque pensando... Então, assim, eu percebo essa ausência dos professores e a falta de buscar formação, né, nessas temáticas. E aí, dentro dessa fala, eu queria... A senhora falou sobre se organizar e organização. O nosso sindicato, por exemplo, de trabalhadores de Minas Gerais, o Sindiúti, ele tem um coletivo em Belo Horizonte, e eu acho que o coletivo está um pouco desativado agora de Belo Horizonte, mas eu sou da SRE de Valadares, eu moro em Valadares. E a gente tem a nossa subsede, o coletivo, que é muito participativo. E o nosso coletivo, ele faz formação com professores. Então, nós fazemos eventos de formação. Antes da pandemia, tivemos um evento de formação de gênero. E, infelizmente, tivemos pouca adesão dos profissionais de educação. E fazemos formações também nas escolas, né? Antes da pandemia, em 2019, na verdade, nós fizemos formação em algumas escolas de Valadares, no EJA, à noite, e foi muito produtivo, que a partir das brincadeiras, das supostas brincadeiras, das piadinhas, a gente conseguiu discutir sobre racismo. Então, a importância da organização, a importância do coletivo, e um coletivo dentro da educação, né, o nosso coletivo é Diversidade, Gênero e Negritude, é muito necessário, porque você consegue associar essa formação que você recebe no coletivo, ou participando das formações, ou fazendo parte do próprio coletivo, né, e levando isso para a sala de aula também. Então, eu acho que o papel de nós, professores, é entender que nós somos seres, como todos os outros políticos, né, temos um papel muito importante de formar cidadãos, e que cidadãos é esse que a gente está contribuindo para formar. Será que a gente está fazendo isso de forma cambaleante, ou se a gente está fazendo isso de forma plena? Então, eu penso que para a gente fazer isso de forma plena, a gente tem que olhar é o que eu digo até nas minhas reuniões de coletiva, a gente tem que olhar para a classe trabalhadora da educação. Quem é que o sindicato representa e que o coletivo representa? Qual é o sujeito? Então, quais são os sujeitos que a gente dá aula, que a gente está ali se propondo trabalhar? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar, assim. Sheila, muito obrigada pela sua fala. Como eu falei após, né, a fala do Paulo, nós temos um papel importante, né? Geralmente eu não falo o nome dos políticos, mas aqui é disciplina de geografia política e é o que tem para hoje, né? Num país em que Bolsonaro é o presidente e ele não foi eleito porque as pessoas queriam melhora na economia e blá, blá, blá. Ele foi eleito com um projeto muito bem estabelecido, né, de ser contra o casamento gay, ser contra o aborto e outras questões, amedrontando as pessoas, né, dizendo que nós somos doutrinadores e que nós vamos tomar conta dos filhos inocentes, etc. Um discurso horrível, um discurso que a gente precisa refutar, e ele foi eleito assim. Então, se a gente se cala, porque eu já fui taxada como doutrinadora, e assim, vocês não me conhecem pessoalmente, mas eu sou tipo uma borboleta no jardim, sabe? Mas eu já fui taxada como essa professora que é doutrinadora por dizer coisas que são a realidade e que a gente precisa levar para os alunos discutirem. Isso me preocupa muito. Será que eu estou formando a pessoa que vai lá fazer a prova do vestibular, vai passar ou não, e tudo bem, ela passou ali pela escola porque era obrigatório, ou será que eu estou usando todo o dinheiro que foi investido na minha formação, né? Durante boa parte da minha formação eu fui bolsista, né? Bolsista de auxílio socioeconômico, bolsa FAPESP, que eu acho que em Minas é FAPMG, eu acho. Então, tudo isso que foi investido em mim, como é que eu estou usando isso? E aí é que vem a coisa do trabalho docente. Por mais que o meu trabalho seja difícil, hoje eu tenho uma condição de trabalho muito boa, mas por mais que ainda ele seja difícil,
qual é o meu papel na formação dessas pessoas, e eu não posso, eu tenho que ficar vigilante o tempo inteiro, porque se a gente não fica vigilante o tempo inteiro, você está reproduzindo o que está no livro. Não estou sendo contra o livro, né? Mas o livro didático, ele é uma orientação, ele é muito mais para o professor do que para os alunos, né? Para você tirar umas ideias dali, de repente usar um exercício, talvez usar um texto, mas manter sempre vigilante para que eu, de verdade, tente contribuir para a formação cidadã. Daquela pessoa que vai entrar no banco, vai falar assim, poxa vida, as pessoas negras aqui, elas estão fazendo a faxina do banco. Né? Que é um trabalho comum, quem trabalha no banco tem um trabalho comum. Ou que entre na escola e fala assim, poxa vida, eu não tenho professores negros. Ou, poxa vida, cadê, quantas diretoras eu já tive, quantos diretores eu já tive? Né? Então, eu quero formar cidadãos para isso. E é fácil fazer isso? Não é. É mais fácil seguir um livro, seguir a apostila, é mais fácil ser o professor conteudista, isso é muito mais fácil. Né? Mas a gente precisa resistir, precisa estar nos lugares e trazer sim para a pauta, Sheila, não é qualquer coisa. Né? Vocês viram lá no texto, acho que foi a primeira vez na disciplina que eu realmente dei a minha cara a tapa, que foi cara a tapa, assim, é uma expressão, né? No sentido de trazer o meu referencial de pesquisa e também de vida, né? Que é o decolonial para a disciplina. Então, a questão étnica, ela é importante, a questão de gênero, ela é importante, e ela está ligada a todos os conteúdos, todos os outros conteúdos. Então, não precisa ter um dia e não precisa ter uma aula para falar sobre isso. Né? Por exemplo, essa aula não era sobre isso, mas tem a ver com, porque estamos falando de democracia e de políticas públicas. Né? Então, é a nossa responsabilidade, e não vamos fugir da nossa responsabilidade, como quem tem poder, apesar das condições de trabalho, né? Nós temos o poder de conseguir trabalhar e mudar um pouco a mentalidade das pessoas em um país que tem Bolsonaro como presidente, que é uma grande preocupação, ou deveria ser a maior preocupação de todos nós, porque nós estamos numa queda livre e não tem fim, nós estamos caindo, no Temer já estava ladeira abaixo, no Bolsonaro é queda livre, e isso já está na educação. Nós temos muitos dos nossos colegas, né, que fazem aí uma segunda licenciatura só para ganhar um pontinho, não estuda nada, né, colegas que estão chegando e que não vai fazer plano de aula porque não precisa, que não vai olhar aluno com deficiência porque não precisa, e precisa sim, né, precisa sim, a gente tem que zelar pelo nosso trabalho docente, e a sociedade, por mais que a sociedade no geral não valorize, quem vai valorizar são os nossos alunos, esse é o maior reconhecimento. O que o diretor fez com o Paulo é terrível, né? Ele fez bem de ter ido atrás, mas a gente tem que zelar pelo nosso trabalho docente, e os alunos, eles reconhecem. Né? Ainda que seja na pior condição de trabalho, os alunos, eles reconhecem o trabalho que a gente faz. E eu já quero encorajar vocês, porque é o seguinte, na última semana, a próxima semana nós vamos falar sobre a Amazônia, e vai ser, né, podcast e tal, que vocês já estão acostumados. Na última semana não tem nenhum material de leitura, não tem podcast, não tem nada. É uma semana livre que vocês vão elaborar um projeto juntos. Né? Então vai ser em grupo. E eu quero encorajar vocês, que é o seguinte, Sheila, se você se sente sozinha, Paulo, se você se sente sozinho, Satira, se você se sente sozinha, encorajar vocês a formar os grupos, criar esses projetos e, por que não, colocar esses projetos para frente nos lugares onde vocês trabalham. Né? Porque também dá esse parâmetro de comparação, também tem profissionais todos aqui, né, muito capacitados e querendo fazer a coisa acontecer, e por que não replicar esse projeto, fazer juntos mesmo, só que em lugares diferentes. Eu vou deixar esse desafio para vocês. Claro que aqui os tutores vão avaliar o material final, né? Mas eu quero deixar esse desafio mesmo, de te cutucar e pensar lá na escola, e a nossa última aula vai ser essa aula que vocês vão vir aqui e falar qual é o projeto que vocês pensaram. E não tem tema, não tem nada. Vocês podem criar o que vocês quiserem, né, considerando algumas discussões que a gente teve aqui, o que não é difícil, porque nós falamos sobre território, relação de poder, o Estado, diferentes grupos. Na próxima semana, questões ambientais. Então, o que você quiser cabe nessa atividade. Quem não ouviu o podcast também da análise do discurso, é importante, né? Como é que a mídia trata alguns temas. Então, eu estou muito feliz por essa aula, de verdade. Não foi assim que eu preparei ela, mas foi a melhor aula, melhor do que eu teria preparado. E eu agradeço vocês por isso, tá bom?
É isso, a gente termina por aqui, pessoal. Fiquem bem. Hoje eu só trazei 9 minutos. E até a outra semana. Tchau, tchau, pessoal.